Mais uma entrevista bombástica para a TVC, TV Correio da Manhã, que passa em toda a região serrana. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e muito obrigado que vocês vão adorar o entrevistado de hoje. Não vou falar mais nada. É ele, Cabeção, Cabeção, Cabeção. Por que Cabeção? Porque marcou minha infância, como marcou a infância de muita gente. Obrigado pela sua presença aqui. Eu falei Cabeção, você gosta de ser chamado de Cabeção? Oi, é minha honra estar falando com o pessoal da Barra aí, de toda a região serrana do Rio. Poxa, então, eu adoro ser lembrado como Cabeção até hoje, né, Amin? Na época, quando eu fazia lá a Malhação, eu queria mais ser lembrado como Sérgio Rondjakov, né, Serginho, e eu tinha uma vontade de fazer outros personagens, né, eu queria ter uma carreira longa, assim. Mas você tem. Pois é, mas aí acabou que eu fiquei muito tempo na Malhação, né? Até o Ricardo Washington falava assim, pô, Sérgio, quando eu estava 3 anos no programa, ele falou, você já está há 3 anos, você precisa sair da Malhação para fazer uma carreira de vários papéis. Eu acabei ficando ainda mais 3, então acaba que fica limitado, né? Para fazer papéis em novela, né? As pessoas lembram sempre do Cabeção. Aí querem ser, por mais que o personagem seja diferente, eu tenho que imprimir aquela essência do personagem que marcou, que virou referência. Tem essa cobrança? Aí acaba que rola assim, de ter uma oportunidade como apresentador, né? Sim. Mas o ideal mesmo é ficar só 1 ano na Malhação e já ir para as novelas, né? Esse é o ideal, né? Mas marcou muito, marcou muito. Até hoje marca, porque eu já chamei, não chamei você pelo seu nome, eu chamei pelo personagem. Ah, é verdade. Não é verdade? É Sérgio Rondjakov. Rondjakov. Que sobrenome é esse? Qual é o parentesco? Na verdade, é o nome de solteira da minha mãe, né? É o nome de parte de pai da minha mãe, que é descendente de russo, de polonês. De russo. O meu sobrenome mesmo, por parte de pai, é Mendonça. Quando eu fui fazer meu primeiro trabalho na Globo, quando eu tinha 8 anos, lá um Você Decide, quando eu conheci o Ricardo Washington, né, e fui fazer com a Tatiana Goulart um episódio do Você Decide, não podia colocar no cadastro Sérgio Mendonça, porque dava um problema lá no cadastro, né? Aí tinha que inventar outro nome. Aí minha mãe, então vamos botar Sérgio Rondjakov. E pegou. Foi assim que resolveu. E pegou, porque é um nome difícil. E depois eu consegui acrescentar esse nome Rondjakov na minha identidade, né? Que a princípio meu nome era só Sérgio Francisco Mendonça. Hoje em dia é Sérgio Francisco Rondjakov Mendonça. Eu consegui acrescentar num cartório lá do Paraná, de Xambré. Genial isso, porque muita gente acrescenta o nome. A Xuxa acrescentou o nome de Xuxa, que ela não era a Xuxa, é Maria da Graça. Não é verdade? Sim. Agora é Xuxa, Maria da Graça Meneghel. E a Gal Costa, Deus a tenha, a Gal era Maria da Graça, ela botou Gal. Legal você ter colocado isso. O nome dela não era Gal mesmo? Não, nunca foi Gal. Era Maria da Graça. Nem o da Xuxa era Xuxa. Era Maria da Graça. Agora botou Xuxa. Mas você podia botar como primeiro nome? Como primeiro nome. Para mudar o primeiro nome eu sei que é difícil, né? É mais complicado. Mas no caso dela não deve ser, né? Você bota então Cabeção. Cabeção. É uma boa, né? Mas é porque marcou sua vida, como marcou a minha vida e marcou a dele. Agora eu quero saber o que aconteceu depois do Cabeção. Então, Amin... Você fez mais coisa na TV? Poxa, quando eu estava no meu último ano da Malhação, a Globo me chamou para ficar contratado por mais 3 anos, né? Para virar funcionário, que sempre foi o meu sonho de infância, né? Até o meu último ano, até a minha última temporada de Malhação, sempre era contratado por obra. Aí eu tirei uma férias longa, né, da Malhação, fiquei 90 dias descansando, até passei o aniversário de 21 anos nos Estados Unidos, com a minha mãe e com a minha irmã, eu tive tempo para refletir. Quando eu voltei para o Brasil, teve uma festa de 10 anos da Malhação, aí o Ricardo falou, Serginho, se você sair da Malhação esse ano, eu te coloco numa novela. A minha próxima novela, que vai ser a novela das 7, que eu estou saindo da Malhação. E aí eu fiz uma novela chamada Pé na Jaca, que era do Carlos Lombardi, que tinha um elenco monstruoso, né, sagrado, que era Débora Seco, Juliana Paz, Bruno Garcia, Marcos Pasquim, Rodrigo Lombardi, entre outros, né? E você gosta de ser ator?
Então, essa foi minha última novela na Globo, Pé na Jaca, que foi a novela das 7, em 2006. Até esse meu personagem era para formar uma dupla com Marcela Diné na novela, só que não tinha espaço, né? Acabou que a gente nem contracenou muito, né? A gente era dirigido pelo Paulinho Silvestrini, pelo Marco Rodrigo. E depois eu fiz uma novela na Record também, né? Ainda fiquei mais um ano contratado. Logo quando acabou essa novela Pé na Jaca, eu já estava pensando muito em balada, já estava nessa fase de, né, em vez de me colar com a galera do teatro, já que eu tinha tempo, meu personagem não cresceu tanto, eu podia ter tido tempo de me envolver com outros atores da trama, fazer teatro, fazer uma peça para mostrar, né, um trabalho ao vivo no Rio de Janeiro, no circuito. Naquela época, eu tinha uma crença de que, né, eu não tinha muito tempo para minha vida pessoal, né, eu não tinha namorada, eu queria, né, ter mais experiências no âmbito social. Eu achava que em balada tudo ia acontecer. Eu era um pouco iludido com esse glamour. E aí acabou que eu estava já no consumo de substâncias, né, psicoativas. Então tudo aconteceu errado nas baladas. Foram as más companhias. Logo depois, durante a novela, durante a Pé na Jaca, eu tive minha primeira internação, que foi numa psiquiatria lá em frente ao cemitério São João Batista, que hoje em dia é uma clínica chamada Cliff, né? E eu fiquei lá uma semana, foi só um susto. Foi aí que começou, né, para eu entender como é que funcionava esse universo, né? Porque eu já estava surtando, arrastando móveis dentro de casa, né? Chegava de um evento, fazia o consumo, quando chegava em casa eu queria continuar o consumo dentro de casa, com álcool também. E aí minha mãe acabou que me deu esse primeiro susto, chamou uma remoção, e aí eu fui conhecer esse universo, né? Mas fiquei só uma semana porque eu tive que sair para fazer a gravação da novela Pé na Jaca. E voltou normal? Voltei normal, mas já deu aquele sustinho, só que na época eu era muito novo, né? Tinha muita vela para queimar, eu ainda via as vantagens do uso, não queria me aceitar como dependente químico, né? E é isso, via as vantagens do uso, né? E queria continuar usando. E gostou? Aí quando acabou a novela Pé na Jaca, teve minha primeira internação um pouquinho mais longa, que foi o que o meu plano de saúde da empresa da Globo no momento conseguiu cobrir, que foi no Jorge Jaber, que é uma clínica aqui perto, na Zona Oeste. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia medicamentosa, fui diagnosticado como bipolar. Na época eu era meio esquentadinho, meio surtadinho, né? Mas foi a minha primeira experiência de recuperação, porque lá eu tive acompanhamento terapêutico, psicológico, eu consegui entender um pouco, foi meu primeiro contato com a literatura azul, o livro de Narcóticos Anônimos. Me assustou no início, né? Eu pensei assim... A internação ou o que você estava ingerindo? Eu demorei para entender, né, que seria interessante eu me assumir como dependente químico, me aceitar como dependente químico, que não poderia mais fazer uso de substâncias, a partir do momento que a família interveio, né, e me internou numa clínica, né, acionou uma remoção para eu ingressar num tratamento, fazer uma reabilitação. E você foi de boa ou você achou que você foi acuado aí? Eu não lembro direito, deve ter rolado um gogozinho, que eu era meio esquentadinho, né? Mas acabei aceitando e fui de boa, né? Aí chegando lá, eu debatia com o terapeuta, eu relutava, eu queria questionar, mas eu só via as vantagens do uso, né? Eu ainda tinha muita vela para queimar, ainda era muito novo, tinha 23 anos. E o que acontecia lá dentro? Então, espiritualidade de manhã. Desculpe, eu estou curioso que às vezes a senhora deve ter alguém que seja dependente e a gente quer saber o que acontece lá dentro. A espiritualidade de manhã, que geralmente é a primeira reunião matinal, que é o alimento, assim, é o que dá forças, né? É o principal, assim, de uma recuperação, porque o dependente químico é interessante que ele viva um programa espiritual para ter uma recuperação, uma qualidade de vida, tem uma fé, mudar o seu destino. Então tem que desenvolver muito o lado da fé, porque quando ele se aceita como dependente químico, né, que ele joga a toalha, para de lutar contra a doença, porque é inerente a todo dependente químico o descontrole. Então ele admite que é impotente, ou seja, que ele é menor do que a doença da dependência química. E aceita que a sua vida havia se tornado incontrolável, aceita que precisa de ajuda. E o programa começa por pedir ajuda. E você se rende que a um tratamento, é um programa espiritual. E você sentiu que você precisava de ajuda? Mais ou menos, em parcelas, alguma porcentagem. Né? Pouca?
num momento pouco. Em momentos, sim, aí que bate a bipolaridade. Eu tinha um grande desejo de permanecer limpo, de ficar limpo, mas eu ainda tinha muitas reservas, né? Eu achava que eu poderia fazer substituições, usar determinada substância e outra não. Isso foi uma confusão que me acompanhou durante muitos anos, né? O que é ser bipolar? Ser bipolar é quando a pessoa é como se fosse uma expansão antagonista das emoções, né? E dos estados emocionais. Caracteriza assim por uma pessoa que às vezes aparentemente está introspectiva, sozinha, vivendo uma solidão ou uma solitude, mas que em determinado momento, num estalo, vira uma chave e já vai encenar, sobe num palco e dá show, fala bastante, consegue mostrar uma outra personalidade totalmente avessa àquela que ela estava mostrando anteriormente. E depois vira a chave e volta na depressão. Isso é muito comum entre os humoristas, né? Entre a galera que trabalha com humor, né? Eu já ouvi falar muito isso. É uma alegria falsa. Parece que né, cara? Quando a pessoa sobe no palco, aí se transforma, parece que baixa aquele espírito, né, de outros personagens, dá vida a outras personas. E você pode me dizer em que você era viciado? Claro que eu posso falar. Então, eu tive minha experiência com substâncias ilícitas, foi assim, mais ou menos com 14 para 15 anos eu já tinha experimentado álcool e tabaco, mas aí eu comecei a fumar cannabis regularmente. E aí na época foi até interessante, que eu consegui me desvencilhar de algumas paixões, algumas crenças que eu tinha enraizadas. Eu consegui me livrar eu consegui me enxergar de uma perspectiva mais distante. Só que aí o problema é que eu comecei a usar dessa muleta, dessa ferramenta, desse artifício, desse subterfúgio com muita regularidade e na adolescência, né, na formação cerebral, o que prejudica muito, né, pode causar predisposições à esquizofrenia. A maconha, vamos falar a palavra, sem ser o cannabis, sei lá, a maconha, e ela te levou a outras drogas ou você só ficou na maconha nessa época? Com certeza, foi uma porta de entrada. Logo depois, 2 meses depois ou 3 meses, eu já estava experimentando pela primeira vez, né, a cocaína. Sério? Só que eu fiquei com muito medo de me viciar, né? Eu não tinha ainda o salário da malhação. Quantos anos? Eu já tinha feito uma novela, eu já tinha feito Meu Bem Querer, então já tinha uma poupancinha, mas aí eu tive acesso fácil à substância, né? Subindo em comunidades, eu morava nessa época eu morava na Glória, né? Perto da comunidade do Santo Amaro. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 para 15 anos. E aí eu entrei para malhação, comecei a vivenciar uma experiência muito divina, né? Porque foi um contrato, um personagem muito bacana, que minha mãe sabia que ia me render bons frutos, né? Era um personagem cômico, engraçado. Eu tive medo de me viciar, eu gostei muito da cocaína quando eu experimentei a primeira vez. E você contou para sua mãe ou não? Contei para minha mãe. Na terceira vez que eu experimentei, uma dose homeopática, mas eu contei para ela ficou frustrada, meu pai brigou comigo pra caramba, né? Mas eu senti, assim, eu senti que aquele meu ato ali foi muito sério, me arrependi de ter feito o uso, né? E fiquei com medo, né, de me viciar, até porque ela fez um efeito muito forte no meu cérebro. Eu senti que foi uma coisa grandiosa, marcante, que eu gostei, até porque eu sempre tive um déficitzinho de atenção, né? É o TDAH, né? Que é o transtorno de concentração, né? Déficit de atenção, hiperatividade. E você sabe que muitas crianças costumam tomar pequenas doses homeopáticas de substâncias estimulantes, como a Ritalina. E eu nunca havia tomado essa medicação na infância. Então, com 15 anos, quando eu experimentei a cocaína, fez um estalo na minha mente que foi assim, aconchegante, né? Uma coisa inexplicável, uma descarga dopaminérgica. Eu nunca tinha sentido nada igual na minha vida, né? Nem comendo chocolate, nem comendo lasanha, nem ganhando brinquedos da minha família, presentes. Então, nem quando eu passava nos testes de comercial, de publicidade, pegava bons trabalhos como ator mirim, realmente foi mais marcante do que tudo isso. E aí, só que eu fiquei com muito medo de me viciar, né? Mas você já sabia porque o efeito gostado. Porque o efeito é muito rápido, né? Já dá vontade de fazer mais e mais e mais, né? Já starta a compulsão, né? E a obsessão, ficava pensando nisso o tempo todo, pensava no efeito, pensava na substância, lembrava, fiquei com muito medo, continuei fazendo uso da cannabis regularmente, e aí entrei para malhação
E aí isso me fez esquecer um pouco, né? Fiz novas amizades, conheci um monte de gente maneira naquele primeiro ano de Malhação, anos 2000, conheci Daniel Oliveira, Roger Gobet, Natália Lage, né? O Robson Nunes, a Fernandinha Souza, e entre outros, né, cara? Grandes atores, o Márcio Killing. Aí ficou 3 anos na Malhação. E distante dos elementos químicos ou não? De vez em quando eu tinha pequenos lapsos, né? Eu não tinha muito tempo para recaídas, nem para ficar de bobeira, para ter grandes experiências assim, né, devastadoras com substâncias, seja elas quais forem, mas... Porque você sabia que tinha um compromisso. Eu tinha compromisso, eu tinha cenas para decorar, isso já me preenchia bastante, ocupava meu tempo. Eu tinha colégio para zelar todo dia de manhã, eu estava ainda começando o 2º grau no colégio, e ainda tinha muitas cenas de Malhação para decorar, né? Com Luiz Henrique Rios e na época era o diretor Marcos Paulo. Você acha que a fama te atrapalhou, te fantasiou para levar para esses caminhos errados? Que tem muita gente que a fama atrapalha. Os 15 minutos de fama atrapalham, as pessoas se deslumbram. Você ficou deslumbrado ou não? Então... Você ser reconhecido na rua, as mulheres chegando, o interesse. E aí? A fama, o reconhecimento era uma coisa que eu buscava desde a minha infância, né? Eu sempre almejei ter bons trabalhos e realmente na Malhação eu consegui isso, mas todos os outros trabalhinhos que eu tive na minha infância, né, me ajudaram a conseguir chegar até lá, onde eu cheguei na Malhação no ano de 2000, em abril. Você acha que então não te atrapalhou você ser famoso? Ou te induziu a usar essas coisas? Então, o que acontece? A fama, né, a oportunidade de conhecer novas pessoas, de estar sempre mais ativo, o sistema de alerta mais ligado, né? Eu tinha que me doar mais, me comunicar mais, verbalizar mais, né? Forçava mais a minha mente. E aquele lance acaba que fortalece um pouco o lance da predisposição à esquizofrenia, porque eu estava fazendo uso da cannabis sativa e aí eu podia desenvolver, eu tinha a chance de desenvolver um pânico ou até mesmo uma ansiedade, uma depressão que levaria a uma ansiedade, a bipolaridade, né? Porque era muita eletricidade, muitos estímulos, né, que vem com a fama, com a oportunidade de conhecer muita gente, de conversar, de tirar foto, de viver aquele assédio, a histeria, né? Porque na época a Malhação tinha muito isso, né? Ficava aquelas fãs na porta do Projac, você lembra? Ficavam lá de manhã até de noite para tirar foto com quem entrasse lá do elenco na portaria 3. E então... você sempre foi bonito. Para mim você é um galã. Galã é uma raça em extinção. Hoje em dia só tem o Cauã Raymond com 40 anos. Galã é uma raça em extinção. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero saber como ele está, se ele se livrou das drogas ou não. É rápido, não sai daí não. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Está gostando? Você tem um filho, um amigo que precisa de ajuda, como ele teve e tem? Me dá um recado para quem está precisando de ajuda.
para sair dessa, como você saiu? Olha, o recado que eu posso dar é assim, que realmente não vale a pena, né, ter essas experiências com substâncias, são muito prejudiciais à saúde, né, pode levar à morte, é um caminho sem volta, né? Eu sempre tive esses bons conselhos da minha família, mas eu quis errar pela minha própria cabeça, fui teimoso, fui cabeção, né? Então, quem está ouvindo aí, que está vendo que está passando por esse problema, está sentindo que está passando do ponto, está startando aí uma compulsão, uma obsessão, um egocentrismo, pede ajuda, né? Procura um tratamento, uma reabilitação, né? Hoje em dia eu tenho acompanhamento terapêutico, né? Eu já tenho 12 internações e agora é a vez que eu estou limpo há mais tempo, né? Eu estou abstênico total de qualquer substância que altere minha mente e meu humor. Vai fazer 12 meses no mês que vem e procure ajuda. O @terapeuta Sandro Barros é um cara que pode ajudar muito, com atendimentos, com acompanhamento terapêutico. E eu estou me sentindo muito bem. Eu aconselho que quem está aí, que está pensando em ter experiências com substâncias ilícitas ou não, realmente pense 2 vezes, porque eu tive perdas inúmeras em vários setores da minha vida, né? Profissional, afetivo, sentimental, cognitivo, financeiro e familiar, né? Então, fica aí minha dica, né? Minha experiência, meu testemunho. E eu sei, né? Eu até falei isso lá no Sérgio Malandro. Poxa, o ser humano, ele já ingere frutas fermentadas, né, no intuito de obter o álcool no sangue há milhares de anos, até para ter um contato mais consciente, uma experiência mais divina. Porém, né, até dos deuses gregos, isso já vem da mitologia, mas nada como estar com o pé no chão, né, em harmonia com o universo, né? Eu acredito em Deus, eu sou cristão, e eu acredito que o Papai do Céu sempre quis me ver límpido, mais puro, e por muito tempo eu me enganei, né, achando que para ser genial eu tinha que ser louco, para ser um bom ator, né? Eu meio que brinquei com o perigo, né? Porque é muito perigoso mesmo, é um caminho sem volta. Às vezes não tem essa necessidade de viver tão intensamente, de tanto estímulo. E agora eu estou mais centrado, estou feliz, estou vivendo princípios espirituais, né, Amin? Tô tendo mente aberta para ouvir meu padrinho, meu acompanhante terapêutico, né, minha psicóloga, e com boa vontade para seguir o sugerido por eles, e com aceitação, né, dos meus limites, das minhas incapacidades, né, mas tentando melhorar sempre, me doando, dando o melhor de mim. E é isso, com muita humildade, né, fé, respeito, carinho, amor, esperança, coragem. E é isso, fica aí minha dica. Estou feliz pela dica e feliz por você, por estar bem consigo mesmo e ter largado esse tipo de substância. Já temos perguntas aqui de fãs. Eu vou falar uma coisa da Malu de Azevedo, de Castelândia, de Petrópolis. Você marcou a minha adolescência. O momento mais divertido do meu dia era acompanhar histórias do Cabeção. O meu personagem favorito de todas as edições. Eu gostaria de saber como você começou, quem te descobriu para a televisão. Ele já contou praticamente bem, mas quem te descobriu para Malu de Azevedo, de Castelândia? Olha, na minha infância, né, minha mãe percebeu que eu tinha uma desenvoltura, que eu gostava de aparecer, que eu era comunicativo, eu era uma criança bonitinha, tinha um cabelo liso, assim, né, uma cor diferente. E aí ela me convenceu a decorar textos de publicidade para fazer testes, né? E eu gostava, porque era divertido, eu conhecia outras crianças do meio, e eu conheci muitos produtores de elenco de publicidade que acabaram migrando para emissoras, para a Rede Globo, né? Na época era a Frida Richter, o Luiz Antônio, né? Entre outros. Pô, um beijo para toda essa galera aí. E
E na época eu era de agência publicitária, eu vivia fazendo testes de publicidade, eu também, minha mãe conseguiu investir para mim, para eu fazer aqueles cursos, né, para ganhar intimidade com a câmera, né, cursos de TV e vídeo para atores mirins, né, eu participei de alguns, eu participei até da primeira oficina de atores mirim da Rede Globo, que foi com a Mona, né, se eu não me engano o nome dela era Mona. E foi quando eu conheci o Bruno de Luca, conheci o Fabiano, né, que fazia o Brother na Malhação, e a Sininha de Paula, né, meu primeiro trabalho na Globo, assim, falando mesmo, né, decorando um texto grande, foi a Escolinhazinha do Professor Raimundo, que eu fui dirigido por 2 meses pela Sininha de Paula, né, foi um trabalho muito marcante que eu fiz, que eu guardo com muito carinho no meu coração. Gente, está dada a resposta. Agora tem outra pergunta. O Paulo Pereira, de Quitandinha. Adoro o bairro de Quitandinha, onde tem o grande hotel de Petrópolis. Eu luto contra o vício há muito tempo e não gosto muito de falar sobre isso com as pessoas. Tenho visto você falar bastante sobre o assunto ultimamente. É difícil ouvir as pessoas comentando ou você acha que a sua história pode ajudar as outras pessoas? Então, Paulo Pereira, justamente o meu intuito é esse, né? Eu decidi quebrar o anonimato até porque eu precisava sempre estar me lembrando da minha condição, não menosprezar a minha doença, né? E permanecer limpo porque eu não aguentava mais sofrer com recaídas, esse tipo de coisa. E eu espero que meus testemunhos, eu falando sobre esse problema, sobre a minha comorbidade, minha mazela, né, biopsico-espiritual, que eu consiga aí, até levar isso como um ofício, que eu tenho vontade de ajudar outras pessoas, né, até porque o 12º passo de Narcóticos Anônimos fala que eu tenho que levar a mensagem, né, que eu tenho que tentar levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. E também é uma profissão linda, que eu acho muito edificante, né, de terapeuta, de conselheiro, de acompanhante. E é isso, eu estou dando meu testemunho, estou falando da minha experiência, eu espero que ajudem pessoas a se fortificar, a permanecerem limpas, a conseguir contornar essa adversidade, né, que é causada pelo uso abusivo, né, e estimular, incentivar as pessoas a procurarem ajuda, né, um tratamento, um acompanhamento, uma terapia, um psicólogo, ou realmente terem o desejo real de permanecerem limpas, abstênicas. Boa. E tá sendo muito gratificante para mim poder, né, falar abertamente sobre isso. Eu tô tendo que trabalhar minha coragem, né, meus princípios espirituais. E é isso. Espero que te ajude também, Paulo Pereira. Quitandinha. De Quitandinha. Um abraço para você aí e vamos ficar limpo, hein? Força, fé, foco e pegada. Você marcou, agora Malu de Azevedo, de Castelânia, Petrópolis também. Você marcou minha adolescência. Nessa eu já perguntei, olha, já estou ficando louco. Vou mandar um beijo para ela. Malu, Castelânia. Agora tem Beijão. A Itaipava do Sumidouro, Júlia Campos. Saudade de te ver na televisão, você pretende voltar? Gosto muito do seu trabalho, acompanhei sua luta contra o vício. Parabéns pelo seu empenho, estou torcendo por você. Júlia Campos. Pô, Júlia Campos, obrigado. Tenho muito a agradecer pelas orações, todo mundo que torceu pela minha melhora. Eu estou me sentindo muito bem agora, tem muita coisa acontecendo, né? Eu recebi convite aí da Praça é Nossa, o Marcelão, filho do Cacá, do Carlos Alberto. Então, você foi contratado ou foi uma participação? Foi uma participação, né? Mas as portas estão abertas, as linhas estão abertas, vai rolar outras participações, né? Foi um contrato assim verbal, né? Um acordo, e já foi muito gratificante para mim, né? Eu tô me sentindo assim vivo, né? Um pouco realizado de estar voltando, de estar me familiarizando de novo com um programa humorístico, né? De sucesso, um clássico da televisão brasileira. Sim. E foi muito legal ver a plateia me aplaudindo, focalizando lá com a Gabi Cabrini, cobrindo tudo ao vivo. Foi muito emocionante. Eu tenho muito a agradecer a todo esse valor que a imprensa tem dado para minha recuperação, meu término do tratamento. E estou muito feliz, esperançoso, aí, otimista e com muito estímulo aí para perseverar, para perpetuar aí, né? Me mantendo abstênico, limpo e positivo, né? Com alto astral, positividade e sobriedade. Agora, aqui no estúdio, eu estou com... Qual o nome dele, do seu, que se acompanha na psicológico?
Qual é o nome dele? É o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros, ele está aqui, ele acompanha. Eu andando na praia, parou um carro importado, chiquérrimo. Quem era? Era ele com o terapeuta. Aí eu falei, gente, cabeção. Foi assim que surgiu o convite para vir aqui. Eu fiquei feliz de você estar acompanhado. Ele te acompanha 24 horas ou quantas horas por dia ele te acompanha? A gente tem um cronograma terapêutico, né? Qual é o cronograma? A gente acorda cedinho e ele já me acorda para a gente poder malhar cedo, ir na academia, já começar o dia assim, liberando aqueles hormônios positivos, então, né, da conta dopamina. O dia a dia. Eu quero saber o seu dia a dia. A gente faz uma oração, né? A gente faz primeiro uma confissão, uma oração, né? Pede perdão por todos os pensamentos equivocados, né? Pensamentos que não são altruístas, né? A gente agradece, a gente louva, a gente adora, afirma que Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Amém. Né? Porque depois, quando a pessoa se aceita como um dependente químico, fica uma inutilidade, um desamparo, né? Que falência em todas as áreas da vida. Então, fica esse vazio. E aí, Deus é que preenche isso, né? É o segundo passo, onde eu venho acreditar que um poder maior que eu poderia me devolver a sanidade. Então, isso é importantíssimo. A gente adora com muito clamor e louvor, depois a gente agradece por todas as bênçãos já alcançadas, por nós estarmos vivos, limpos, respirando. E aí a gente pede que continue abençoando a nossa caminhada, a nossa jornada, e que põe no nosso caminho pessoas que nós admiramos e que possam nos ajudar, assim como foi o nosso encontro ali na praia. A gente estava indo para o futevôlei do Black, né? Onde tem pessoas muito maneiras, que eu tenho muita saudade, né? Do meio artístico também. E de eventos noturnos, enfim. E foi muito legal poder te reencontrar e receber esse convite, amém. Aí o terapeuta fica a gente vai também em palestras espirituais, né, onde eu aprendo bastante sobre a Bíblia, né, as passagens importantes, né, aquelas palestras mesmo que são, né, o pão espiritual, o alimento mais importante, né, que vai fortificar, né. Diariamente isso? Não, diariamente não. Vou dizer que eu não estou indo na palestra espiritual todo dia, mas eu procuro acompanhar assim no YouTube, né? A mãe do Sandro sempre manda uma oração muito especial para gente. Mas a reza é todo dia. A terapeuta Sandra Barros. Parabéns. Mas a oração é todo dia com fisioterapeuta. Sim, a gente faz todo de manhã isso, né? De segunda a segunda? A gente, sempre quando eu estou com o Sandro, a gente faz isso, né? Ai, que bom. A gente aproveita cada segundo, né? Vive intensamente, porque é só por hoje, né? Só por agora. Então, sim, não tem que ter preguiça, não tem tempo para pensamento ruim, para negatividade. É só vitória, só para cima, só coisa boa, né? E você mora com quem agora? Então, no momento eu tô assim, amigo. Com teu filho? Eu fiquei um tempo com meu filho, pude matar um pouco da saudade dele, fiquei um pouquinho com o Benjamin, com a Dani, mas confesso que eu já tô com saudade dele de novo, né? Ele imacula e serena meu coração, tô louco para dar um abraço nele de novo. Qual ele tá dele? Muito agitado, ele tá muito assim, Benjamin. Ai, Benjamin. Deixa eu falar um negócio, quantos anos ele tem? Ele vai fazer 3 aninhos daqui a 2 meses. Que maravilha. E ele tá naquela fase da adolescência do bebê, você fala não para ele fica maluco, fica revoltado, né? Ele mexe em tudo, é muito esperto e tá me dando muitas alegrias, né, cara? E eu espero poder estar com ele de novo em breve, porque eu fiquei pouco com ele, não tô conseguindo ser o pai que eu gostaria de ser, tão presente, né? Eu confesso que isso é um pouco triste. Às vezes ele me chama até de tio. Eu acho que ele nem sabe que eu sou o pai dele ainda, mas eu acredito que ele sinta assim, né? Porque a sensibilidade é tudo e a intuição. Mas é um presente, né? Que a Daniele me deu, a mãe dele. Eu já não tinha nem mais esperança de ser pai, eu sempre quis. E então agora eu tenho que me desdobrar, né, para conseguir ter tempo de trabalhar, de fazer minhas coisas, né, cuidar da minha recuperação, ajudar outras pessoas que precisam de ajuda também, né, e ser pai do Benjamin, cuidar dele com muito amor e carinho, ensinar para ele coisas positivas, né, assim como meu pai e minha mãe foram para mim, me deram o melhor, bons recursos. Eu tenho que me desdobrar, né, e fazer acontecer para poder dar o melhor para ele também. O carinho humano é muito grande em cima de você, né? Com agora, certeza. Na rua, quando você sai, o carinho está muito maior até. Estão te abraçando, você gosta disso? Sim, com certeza, Min. Poxa, é muito, muito bom, cara. Hoje mesmo, quando eu estava saindo do mercado, eu encontrei com uma moça, Cíntia, né, que vende
lanches lá no Projac, né? Nos Estúdios Globo. E ela me conhece desde a época da Malhação, né? Ela teve uma perda familiar, assim, muito irreparável mesmo, e o filho dela era muito fã do Cabeção, e ela me deu força hoje, falou que estava torcendo por mim, orando, que vai dar tudo certo, que eu vou dar a volta por cima, que eu vou ter sucesso de novo, esse tipo de coisa, né? É muito importante ouvir essas palavras, né? Você já deu a volta por cima, não? Com certeza. Você já deu. Sim, eu acredito que eu já tive, né, na minha jornada altos e baixos, e com certeza os momentos marcantes, aí, positivos, eu aprendi, assim como os negativos, e com certeza está sendo uma volta por cima, estar aqui hoje no seu programa, comunicando com esse seu público maravilhoso, né? E poder estar recebendo essas bênçãos aí, essa importância da imprensa, e todas as bênçãos também que eu estou recebendo do meu padrinho, do terapeuta Sandro Barros, né? Do Rafael Ilha, que me proporcionou um tratamento maravilhoso lá na comunidade terapêutica Fazenda Resende, em Itu, do Marquinhos Galvani, Galáctico, a dona Jane Resende, do Maico. Também tenho muita gratidão pelo Rafael Ilha. E a minha família, né, que sempre não desistiu de mim. Família é tudo. E aos pouquinhos eu estou recuperando a confiança deles. Eles estão confiantes que dessa vez eu vou conseguir permanecer limpo, né, só por hoje, para sempre. E é isso, estou adorando manifestar minha gratidão a todo mundo que fala que orou por mim, que estava torcendo, que está acompanhando a minha jornada aí, né, abrindo o jogo, quebrando o anonimato sobre dependência química. E isso me faz muito feliz, confiante, né, me dá muita força espiritual. Antes do comercial, quero fazer mais uma pergunta aqui do Otávio Neto, Tijuca, mas é de Teresópolis, tem um bairro chamado Tijuca em Teresópolis. Sim. Eu soube que você foi trabalhar de garçom nos Estados Unidos. Você foi garçom nos Estados Unidos? Ixi, cara. Pô, Como então, eles descobrem tudo, né? Esses internautas descobrem tudo. Você foi garçom? Então, cara, eu gostaria muito de ter sido, né? Na verdade, isso aí foi uma fake news, porque a minha mãe, na época, eu estava internado, saiu na mídia que eu estava num tratamento, daí minha mãe, a gente tinha muita vergonha de assumir isso na imprensa, né? Achava que não era o momento. Até o Gugu queria ter feito uma matéria comigo na época, aí a produção ficou assim, insistindo, não, a gente não vai falar nada de depressão não, Serginho, é uma matéria positiva, o Gugu quer te ajudar. Só que eu não podia falar dos trabalhos artísticos que estavam por vir, e também não queria falar da depressão, muito menos da dependência química. Aí, na época que eu estava no tratamento, né, a minha mãe desmentiu, acabou lançando essa fake news, assim, falando que eu estava nos Estados Unidos, que eu estava trabalhando como garçom, que eu tinha ficado meio desiludido com a carreira artística aqui no Brasil, né? Mas, na verdade, aí viralizou no Facebook uma foto lá de um lourinho branquelo lá no supermercado. Pô, sabe como é que é, né? Essas matérias de Facebook, news, assim, os portais que não são tão confiáveis. Já tem 5 anos, foi em 2017. Aí, agora que virou moda, mas isso já vinha há tempo. Não me mataram também? Foi na época que eu fiz o meu... Nessa época de 2017, logo depois eu fiz um trabalho que foi muito maneiro, que foi o 4º episódio da primeira temporada de Impuros, né? Que o Rômulo arrumou para eu fazer lá, com Serginho Malheiros, com Rafael Logan. E fiz o personagem Camarão. Quem assistiu aí foi uma participação marcante. E depois eu fiz um comercial também da Fiat, uma ação publicitária para o Facebook, que foi muito maneiro também. Gravei com o ator Adriano, que é do Hermes e Renato. Foi uma experiência muito positiva também. Mas agora a gente vai fazer um breve comercial, mas antes eu já vou falar o que vai ter uma terceira pessoa aqui, que é muito bom, demais. Você virou cantor? Sim. Espera aí. Daqui a pouco ele vai estar aqui. Fala o nome dele, o convidado dele. Convide, que a gente vai botar uma cadeira aqui agora para ele. Ah, sim. É o meu brother, padrinho do meu filho, meu amigo de longa data, meu padrinho também, Esmeraldino Júnior, o Dino Boyer. Daqui a pouco. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história.
estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos agora com ele, é Dino Boyer, né? Você falou Dino Boy. Não, é Dino Boyer. Boyer. Dino Boyer, muito obrigado pela presença aqui na TVC, para todo mundo que está nos assistindo. Agora, ele foi o que te puxou para cantar. Foi? Fala aí, verdade. Dino. Então, Amin, eu já canto já há muito Que tempo. voz gostosa, hein? Obrigado. Olha a voz, né? E eu já fazia alguns shows, já tive inclusive outra dupla, só que quando eu estava cantando sozinho, eu falei assim, Serginho já é meu amigo há muito tempo, desde de moleque, e ele estava na época na Record e tinha feito uma novela e estava o outro tempo tranquilo. Aí eu falei, Serginho, vamos fazer umas participações comigo. Ele começou a viajar comigo e a galera começou a curtir, começou a gostar. E aí teve um dia que eu botei ele lá em Florianópolis, não foi isso? A gente fazendo um show em Florianópolis. Ilha da Magia. Na Ilha da Magia. Aí eu coloquei ele para cantar no palco comigo. E você nem sabia que ele cantava? A galera foi a loucura a mim. E a galera se amarrou em ver Cabeção no palco. Aí foi daí, em 2013, que surgiu a nossa ideia de dupla. Tia Carmen, mãe dele, falou, pô, vocês têm que formar uma dupla. Até hoje? E aí... Muitos shows? A gente chegou a rodar muito, fizemos muitos programas de televisão, fomos no Silvio Santos, Legendários do Marcos Mion, Super Pop da Luciana Gimenez na Rede TV, fizemos De Noite do Danilo Gentili no SBT e fizemos até turnê internacional, Uau. Fizemos show em Nova York, no Costela Grill, fizemos show em Framingham, no... Qual o nome da casa? Tropical Café. E a gente fez o Brazilian Day San Diego, na Califórnia, Olha que bacana. Teve um show também que foi muito legal, desculpa. Que foi lá no Vidigal, que foi muito maneiro, né? Lá em cima mesmo, no Arvrão. E teve também o Bar Mitzvah do B, que foi antológico, foi marcante demais, uma experiência incrível para mim lá num hotel ali em São Conrado. Mas gravaram um CD? Tem algum registro? Então, como é que é? Quem está nos assistindo quer assistir a dupla. Nós gravamos um clipe na época que o programa Pânico lançou o clipe da música Paulistinha. Como é? Canta aí. Ele é carioca, é moleque da pista, mas tá vidrado no gingado da Paulista, toda maravilhosa, capa de revista, é poderosa e tem sorriso de artista. Ela me olha, eu fico imaginando aquela boca dela assim me beijando. Sem esse papo que é de outra cidade. Para o amor não existe rivalidade. Tô vendo a gente passeando, conhecendo São Paulo, me apresentando como seu namorado. Ou num dia ensolarado, os dois em Copacabana. O amor fazendo a união Rio e Sampa. Se a Paulistinha me convida, irmão, pra dar um rolé, eu largo tudo, vou com ela e já é. E no final dessa história eu já vou imaginando um carioca lá em Sampa morando. Ele é carioca, é moleque da pista, mas tá vidrado no gingado da Paulista, toda maravilhosa, capa de revista, é poderosa e tem sorriso de artista. Essa música é a Paulistinha. Eu adorei. Eu não conhecia. E canta bem. Canta bem. Né? Serginho não é canta história bem. De segunda voz. Não. Primeira voz também. Isso aí. E o Serginho, quando era pequeno, ele participou de um grupo chamado Terra Encantada, não foi, Serginho? Foi quando eu conheci a Hebe Camargo. Então você cantou. A Eliana. Era a direção artística da Ângela Matos, que era irmã da Marlene Matos. Sim, né? me lembro. Né? Foi um trabalho muito marcante. Foi quando eu tive mais intimidade com a Xuxa, né, nessa época, que a gente gravava lá no Teatro Fênix.
E foi Mas quando você cantava com esse grupo. cantava com a E Carol e com a Vivi. E agora o grupo é ele. E continua a dupla, por exemplo, vocês continuam com a dupla. Então, hoje em dia, eu comecei a cantar sozinho. Para ele fazer o tratamento. Para ele fazer o tratamento. E agora, o que a gente faz? O Serginho ele faz participações nos meus shows. Sensacional. Então, voltamos a atuar, inclusive, contratantes de todo o Brasil. Só entrar em contato, @Dino Boyer no Instagram, @Serginho Rondiakoff, para você poder levar o nosso show para sua cidade. E no show hoje a gente canta de tudo, desde pagode aos clássicos do funk carioca, a gente canta pop, a gente canta Alessi Brandão, a gente canta Tim Maia. Entendeu? Qual é o Então, funk que vocês cantam da antiga que vocês cantam no show? no show a gente canta Eu Tô Tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão. Se liga nessa, vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Os funks antigos, Claro. Claudinho Bochecha. São primorosos. Entendeu? Qual é do Claudinho? Claudinho Bochecha Conquista. Lembra? Conquista. Acho que eu lembro. Então, ou também Nosso Sonho. Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. E seu destino a de judicar. Esse amor poderá ser capaz, gatinha. A agenda, como vocês estão agora? Você está falando que tem participação. Sim. Ok, no teu show. Sim. Quase todos. Não, a partir de agora, todos Todos. os shows Serginho e Dino Boy. Ah, então a dupla voltou. Voltamos. Isso Eu, quando aí. eu falei a segunda voz, que é a primeira voz, que ele também é a voz normal. Que quando a gente fala de Zezé de Camargo e Luciano, o Zezé de Camargo é a voz que até ele está meio com problema na voz, né? Recentemente eu ouvi umas notas. Mas o Luciano é a segunda voz. Não, aqui eu estou vendo duas vozes Serginho boas. canta muito Canta bem. bem. Cara. E às vezes que vale a interpretação, né, cara? Quem canta seus males espanta, Mas realmente vocês é muito terapêutico. dançam eu adoro. bem. Sim, a gente... Ele dança bem. Eu vi ele numa apresentação no The Noite. Você dança muito bem. Ele manda bem, manda Sensual. Você dança sexy. É bom. O rapaz é bom dançando. Estou falando do gabarito de dança. Me diz a programação, como é que está agora? Então, agora a gente está Verdade. com alguns compromissos, inclusive de televisões, e a gente está fazendo algumas matérias, que isso é bacana também para divulgar que agora que o Serginho voltou, a Sim. gente está voltando a fazer show, então a gente está mostrando para todo mundo, inclusive vamos lançar uma música nova, entendeu? Então, assim, o que é legal é, a galera tá vendo a gente nas emissoras e começando a entrar em contato para começar a agendar os próximos shows. Tá, e agora, tão ricos? Não, ainda não, né? Não, ainda não. Pera aí, levanta a mão. Ah, para, olha aqui, amigos. Inxalá. Ah, eu sou verdadeiro, aqui nada passa desapercebido. Tá bem monetariamente, você ou não? Como você está ganhando o seu dinheiro hoje com essa terapia toda intensa em cima de você? Então, Aminho, eu estou tendo a família que está ajudando? A Praça é Nossa está me ajudando, né? O SBT. Eu ganhei uma lente no dente, né? Que já me deu um up na autoestima. Né? Dá um sorrisão aí. E, assim, ganhei uns looks, né? Eu cortei o cabelo no Jaça. Então foi muito bacana, né? Mas monetariamente? Então, aí eu tô ganhando uma participação, um cachê lá na Praça é Nossa, sempre quando eu gravo, né? E graças à minha mãe, que sempre me ajudou nessa parte de finanças, né? Sempre cuidou da minha... Ela pode? Eu tô tendo que pagar pensão pro meu filho, né? Agora eu tenho um filho, então eu tenho que ralar dobrado aí para poder dar o melhor para ele. E os shows? E por esse motivo a agenda tá aberta, contratem Dino Boyer e Sérgio Rondiakoff para o Serginho continuar pagando a pensão do Benjamin, do meu afilhado. E eu vou falar uma coisa, eu gostei, vocês viram eles cantando, quer mais uma palhinha? Eles cantam o que vocês quiserem. O que vocês podem cantar mais aqui? Eu gostei. Vamos cantar a capela, uma música que é bem bacana, que é bem diferenciada. Tim Maia.
A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Eu vejo ele cantando, você eu já conhecia, mas ele cantando eu não conhecia. Estou vendo aqui ao vivo. Vocês também estão vendo. Ele vibra. Sim, ele interpreta. Ele vibra, ele treme. Ele canta com ênfase. Tem que dar um migué assim na expressão corporal, né? Na interpretação. Tem que dançar também, né, Amin? Gente, porque é importante, fiquei né? Impressionado. É uma dupla perfeita. A expressão corporal ela ajuda, né? No vibrato. E qual é o nome da dupla? É Dino Boyer, e antes era Dino Boyer e Cabeção. Só que hoje a gente está usando o nome do Serginho. Dino Boyer e Sérgio Rondiakoff, que é o nome dele. Porque, por exemplo, hoje tem o show Dino Boyer, participação especial, Sérgio Rondiakoff, o eterno cabeção da Malhação. Perfeito, perfeito. Porque quer queira, quer não queira, desculpe. O Cabeção foi a música Emoções do Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, se não cantar essa música, ferrou. E você é o Cabeção. Entendeu? Desculpe falar isso, mas sempre terá isso, o eterno Cabeção. Não, mas ele fica bem feliz com isso, por Que ser bom. relembrado pelo personagem icônico que marcou gerações. Gente, um close aqui, ó, se você puder fechar, porque o cara é lindo, ele é bonito. Quantos anos você tá? Eu tô com 3.8 também. E aí? E aí? É novo, na verdade é um galã, né? Também você é bonito, é um cara extremamente bonito. Obrigado. Também, é um galã também. E juntou o útil ao agradável. Ui. Tá vendo? Né? Ui! Eu já tô aqui nervoso. Ah, amigo, eu tô aqui nervoso falando com dois caras interessantes. Me diz um negócio. Como é que é o Rondiakovsky? Como que escreve para a gente poder botar embaixo? Porque ele falou, se quer contratar o show, qual é o e-mail? @Dino Boyer, o Instagram. Boyer com quê? BOYER. Tá. Dino Boyer. Boyer. E o dele? @Serginho Rondiakoff. Aí que tá o perigo. Como é que escreve Rondiakovsky? Como é que escreve essa letra? H de hoje, O de ovo, N de nada, D de dado, J de Jamaica, K de... Que bom. JA. A de amor. Já confundiu tudo. Ai, meu Deus. Vai. Começa. R de rato. Não, é com H. H. H de hotel. H de hotel, O de Ovo. de ovo, N de Navio, navio, J de... D de dromedário, J de juventude, A de Amor. abstênico, K de Kosovo, O de ovo e FF de frio ou de faca. Difícil. É um nome difícil. Guardaram. É melhor ir no Dino Boyer. Né? É mais rápido. Não, se você quiser contratar show, mas já que você é fã, quer falar com o nosso eterno Cabeção, é só mandar. Você mesmo responde? Então, no momento eu estou fazendo um detox das mídias sociais, né? Que como eu fiz uma live quando eu estava na minha recaída, eu acabei fazendo uma live Você polêmica fez uma live? que repercutiu muito mal na imprensa, né? O que você falou? Diz alguma coisa agravante nessa live. Então, eu estava com uma barra de ferro, eu acabei falando palavras em tom de ameaça pro meu pai, né? Aí saiu que eu estava ameaçando meu pai com uma barra de ferro, pedindo dinheiro, né? Para usar mais substância. E você falou isso mesmo? E eu falei palavras. O pessoal que assistiu aos vídeos todos viu que eu não ia, realmente, eu não teria essa agressividade com meu pai, mas eu falei essas palavras, eu ameacei ele, né? Pegou mal, foi pesado, né? Todo mundo viu que eu estava alterado, com um olhar assim, né? Fantasmagórico. E estava alterado? Tava, realmente, estava no uso, tinha recaído, né? Então você viu o perigo que é a droga. E foi quando o Sandro me conheceu, ele se arriscou nesse momento, ele foi lá me conhecer
pessoalmente, né, tentou me resgatar, fazer um primeiro contato comigo, né, aí eu já pude ver que ele era um cara, pô, muito do bem, muito generoso, né, que muito íntegro, né, porque ele também me entende, ele também é um dependente químico, que quebrou o anonimato, que está limpo há 13 anos, e é um terapeuta de excelente qualidade, né, que já ajudou milhares de pessoas. Agora, vamos fazer um breve comercial, que agora você deve estar curioso, deve ter alguém, ou quer indicar alguém, o Sandro, né, o terapeuta. Isso, acompanhante terapêutico Sandro Barros. Sandro Barros, se você está interessado, e o Sandro está aqui, eu não vou perder essa oportunidade de fazer uma pergunta para ele e uma dica para você que está precisando ou que conhece alguém que esteja precisando. Já voltamos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos, e como prometido, o terapeuta. Por favor, Serginho, eu quero que você apresente a pessoa que hoje em dia é uma das mais importantes na sua vida. Esse aqui é o meu grande amigo, né, que eu já gostaria muito de ter conhecido dos meus tempos aí de glamour, né, de muitas cenas para decorar, nos tempos de Malhação. É um cara que eu queria ter conhecido ele, eu podia ter saído muito antes, né, desse universo sombrio, e a gente poderia ter se ajudado na época que ele também ainda não estava limpo totalmente, né. É um cara muito positivo, um mestre da sobriedade, é o homem mais sóbrio do planeta. É um cara que tem uns amigos maravilhosos que eu estou conhecendo aí aos pouquinhos, né, cara? E já ajudou milhares de pessoas, está me ajudando muito, é muito generoso, é um grande amigo e está me dando essa moral de ser meu acompanhante terapêutico que eu sempre almejei, né? Sempre desde minha primeira internação, quando eu li o livro do Casagrande, que eu vi que ele, né, ele conseguia ter esse acesso a esse recurso. E estou vivendo esse sonho, né, de ter essa blindagem, de estar com essa rede de proteção muito firme. E é o Sandro Barros, terapeuta Sandro Barros. Obrigado. Sandro, eu quero saber o seguinte. Honras, toda honra quem merece honra. Que bom. Obrigado, e quem está precisando também. Obrigado. Sandro, eu quero saber a primeira coisa que a mãe ou o pai saca que o filho precisa de ajuda nesse segmento que ele precisou. Amin, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar falando para o seu público, para você, que é um ídolo para mim, né? Obrigado. Sempre admiro você, seu programa. O Serginho está indo muito bem nesse processo terapêutico que é lento e doloroso. Nós temos 200 milhões de dependentes químicos no mundo. Então, muitas casas agora que estão assistindo, eu tenho certeza que tem alguém com problema de álcool, de drogas. Álcool é droga, é o chefe da quadrilha das drogas, que quando a pessoa bebe, a pessoa rebaixa a parte frontal do cérebro e afeta o poder de decisão. Então ela diz não, mas quando bebe diz sim e acaba experimentando outras drogas. E o trabalho de acompanhante terapêutico é um trabalho do futuro, é uma profissão do futuro. É muito raro ter alguém formado em acompanhante terapêutico, porque eu acompanho ele no cotidiano. O meu consultório é o cotidiano, não é dentro do consultório convencional, né? Um psicólogo ele atende dentro do consultório e depois o paciente vai para a casa dele e ele continua atendendo outros pacientes. O psiquiatra, a mesma coisa. Eu sou estudante de psicologia, estou no 8º período de psicologia.
Mas eu já sou formado, já faz anos, 9 anos, em acompanhante terapêutico. Então, não só o Serginho, eu tenho outros pacientes que eu pego e crio um cronograma terapêutico. Ele vai no grupo de AA, de NA, ele vai para o futevôlei, ou ele anda de skate. O cronograma terapêutico ele é feito de acordo com os gostos do paciente. Se ele gosta de andar de skate, eu vou lá com ele no skate. Se ele gosta de futevôlei, eu vou com ele no futevôlei. Mas é um cronograma terapêutico. Ele tem horário para dormir, ele tem horário para acordar, ele tem horário para comer, ele tem que fazer esporte, porque libera dopamina, serotonina, endorfina, que é o que a droga liberava, mas em menos quantidades. Então ele está no processo de recuperação, está recuperando a ação. E a família, ela sofre muito, porque a família é codependente, dependente do dependente. Se o Serginho está bem, a mãe está bem. Se o Serginho está mal, a mãe está mal. Então a família sofre muito mais que o dependente, porque quando o dependente sofre, ele usa droga, ele anestesia os sentimentos. E a família não usa essa droga. Então ela fica sóbria, como a minha mãe, ficava o dia todo esperando eu chegar, e eu sumia nas raves. Eu vivi 20 anos nas drogas, tive 3 overdoses, tentei o suicídio, e todo mundo desistiu de mim, né? Menos a minha mãe. Então um beijo para minha mãe aí, que não desistiu de mim, que ficava chorando, às vezes nem voltava para casa. Muitas mães vão se identificar, porque os irmãos ficavam, tá chorando porque ele tá usando droga. Porque as pessoas não entendem que a droga, a dependência química, é uma doença física, mental, emocional e espiritual. Ela é física por causa da compulsão, ela é mental por causa da obsessão, ela é emocional porque adoece os sentimentos e ela é espiritual por causa do egocentrismo. Então, acha que é coisa de vagabundo. Então, minha família toda falava, para de chorar, para de ser tonta. E minha mãe chorava fora de casa, nas praças, porque ela não podia chorar nem dentro de casa. E minha mãe não desistiu de mim e ela me acolheu, onde eu queria me suicidar, eu não mais acreditava em mim, ela me acreditou em mim. Eu tive um despertar espiritual, eu tomei uma decisão e depois de um tempo limpo eu caí num curso de terapeuta. Foi Deus que me colocou lá, eu acredito muito em Deus, cada um tem o seu poder superior, um é budista, outro é espírita, outro é evangélico, eu respeito, mas o meu poder superior é Deus. Eu fui para um grupo GNA e caí num curso de terapeuta. Eu falei, nossa, eu estou no curso de terapeuta, então eu vou me formar, eu vou estudar para saber como funciona a droga dentro do cérebro. E aí eu comecei a gostar. Falei, mãe, eu estou no curso de terapeuta, eu também quero. Aí minha mãe se formou em terapeuta também. Então minha mãe é terapeuta Sandra Barros, cuida só da família, e eu sou o terapeuta Sandro Barros, que cuido do dependente. Então eu cuido do Serginho, minha mãe cuida da mãe do Serginho, e do pai do Serginho e da mãe do filho do Serginho, né? Que é a mãe do Benjamin. E eu faço isso com muitas pessoas. Minha mãe cuida da família, que ela viveu 20 anos com essa experiência, né? Ela tem essa vivência, como eu também tenho essa vivência. Eu costumo juntar a minha vivência com as técnicas e com a espiritualidade. Então hoje eu me sinto vivendo o meu propósito, eu me sinto na minha missão. Então aqui eu estou querendo falar para milhões de pessoas aí, se precisar de ajuda, pede ajuda, é um ato de coragem e de sabedoria. Entra no meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros, e fala, me ajuda. Ah, não tenho dinheiro, eu tenho um domingo social. Eu criei o Domingo Social, que eu atendo pessoas gratuitamente. Eu tenho equipe de terapeutas que pega as pessoas debaixo do viaduto, leva comida, faz um som, monta uma mesa, janta com elas, abraça elas, leva dignidade para elas e oferece tratamento gratuito para elas. Então, eu estou me desdobrando aí para atender todas as classes sociais, tanto rico, famoso, pobre, anônimo, não importa. O importante é pedir ajuda. E muitos não pedem ajuda por vergonha, eu tenho medo. Então, assim, você que está com algum problema em casa, pede ajuda, que é um ato de muita coragem. Eu estou muito feliz porque a gente criou um cronograma terapêutico. Ele vai para o grupo GNA, eu pego ele na casa dele, eu levo ele para o futevôlei, já fez futevôlei, academia, faz esteira. Ele está muito dedicado. Porque a sobriedade vai além de parar de usar droga. É recuperar tudo de volta, tudo que ele perdeu. Ele perdeu tempo de qualidade com o filho, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu
trabalhos, né? Ele perdeu a convivência com a família, como a mãe, como o pai, já pediu perdão para o pai está muito feliz com o trabalho, me ligou esses dias, falou: Sandro, na Europa já tem isso, a pessoa sai da clínica e tem um acompanhante terapêutico, ele nunca teve um acompanhante terapêutico, agora vai, porque lá na Europa, quando a pessoa sai da clínica, ela vai com um acompanhante terapêutico, porque se ela volta para casa, dá um problema, porque a mãe também está doente, fica codependente. Aí o menino ficou 1 ano internado, aí volta para casa, aí briga por causa de uma bobeira, por causa de uma louça, que não lavou a louça, que não secou a louça, porque a televisão tá alta, porque o ar tá gelado. Essa briga por bobeira, assim, por algo do cotidiano, gera um ataque verbal. Ah, e você não sabe fazer nada, nem uma louça você sabe lavar. Aí começa um a agredir o outro verbalmente, vem a recaída. Então, assim, eu falei muita coisa pelo tempo também. Foi ótimo. Mas para informar aí para vocês. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, que foi uma aula, uma ajuda, foi uma entrevista para a gente saber da vida do eterno cabeção, do Dino Boyer, do nosso terapeuta maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, mas eu acredito plenamente que você também adorou a entrevista da conquista, da luta da vida do nosso eterno cabeção. É verdade. Eu só queria te dar um último recado. Pode dar. Que um dia lúcido é um dia bem-sucedido. Não importa se seu dia foi ruim. Fica sóbrio, porque eu nunca vi alguém bem-sucedido que usa droga. Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Não se iluda. Pede ajuda. Tchau, gente. Adorei o recado. TVC, a TV do Correio da Manhã.